vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos um Deus que nos faz herdar a terra prometida. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que a terra prometida não é algo ilusório, mas pode e irá se tornar uma realidade na nossa vida. Ó Deus, então nessa noite, eu lhe peço que eu possa contemplar cada coração aqui, Espírito Santo. Que o Senhor possa contemplar aqui cada terra prometida, cada alvo, cada objetivo, cada necessidade. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que nessa noite o Senhor possa estar se movendo em nosso favor. Porque sim, Senhor, nós somos completamente dependentes do Senhor. E sem Ti nada podemos fazer. E sem Ti nada somos, Senhor. Nós reconhecemos isso diante da Tua presença, diante do Teu altar. Nós reconhecemos a nossa necessidade. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto nós precisamos de Ti, Senhor, na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia. Ó Deus, nós estamos aqui porque precisamos de Ti. Temos objetivos e sabemos que não iremos alcançar se o Senhor não estiver conosco. Temos gigantes a serem derrubados e não iremos derrubá-los se a Tua unção e se a Tua autoridade não estiver sobre a nossa vida. Então nessa noite, meu Pai, eu sei que o Senhor tem algo poderoso para falar no nosso coração. E o Senhor possa fazer com que possamos entender, Deus, essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração essa noite. E, Senhor, que muito em breve possamos ouvir, Senhor, pessoas que conquistaram, que foram adiante, que alcançaram, meu Pai, os seus objetivos. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que neste culto o Senhor possa, ó Deus, enviar os seus anjos, meu Pai, para estarem trabalhando em nosso favor, para estarem trabalhando em favor das nossas causas e das nossas necessidades. Nós te damos toda a autoridade, toda a liberdade nessa noite, Senhor. Nosso coração nós colocamos nas Suas mãos e te agradecemos por esse privilégio e essa oportunidade de estarmos aqui. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Glória a Deus. Há algum tempo que eu venho vendo os pastores ministrando aqui ao longo dessas terças-feiras. Eu vinha pedindo ao Senhor uma direção do que eu deveria falar caso eu tivesse essa oportunidade. E o Senhor começou a ministrar algo no meu coração há umas 2 semanas acerca da vida de Abrão, que depois se tornou Abraão. E hoje eu falei, quando recebi a notícia, eu falei, hoje eu vou trabalhar em cima dessa mensagem. Eu cheguei em casa, comecei a orar, buscar a Deus, e o Senhor mudou completamente o rumo daquilo que Ele queria falar essa noite. Eu creio de todo o meu coração, queridos, que essa é uma palavra de Deus para o nosso coração essa noite. Essa é uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. E se você entender e receber essa mensagem, eu creio que algo extraordinário vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu e minha esposa fomos impactados quando começamos a compartilhar algumas coisas dessa mensagem em casa.
esteve ali e nós fomos impactados com algumas coisas que nós estivemos ali compartilhando. Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 4. E a Bíblia diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas aleluia. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aleluia. Vamos assentar, queridos. Aleluia. Espírito Santo, eu entrego essa ministração nas suas mãos, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Nós estamos nessa campanha, queridos, conquistando a nossa terra prometida. E todo esse contexto, né, dessa terra prometida, dessa promessa, se deu início na vida de Abrão. Quando Deus chamou Abrão, ele fez algumas promessas. E disse a Abrão que lhe concederia aquela terra, que faria dele uma grande nação, que o levaria para uma terra que iria dar a direção a Abrão. E ali começou tudo. E aí, quando eu comecei a meditar no contexto daquele momento, quando o Senhor chama Abrão e lhe faz aquelas promessas, o Senhor começou a ministrar no meu coração que ali havia duas partes tremendamente importantes e determinantes naquele momento. Uma era a pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, que chamou Abrão e lhe fez algumas promessas. E a outra pessoa era Abrão. Então existiam duas pessoas no contexto daquele momento. E todos dois ali, eles tinham algumas, naquele momento eles estavam assumindo algumas responsabilidades. Deus com Abrão, no momento que ele faz as promessas, ele assume o compromisso com Abrão de que cumpriria aquelas promessas. E no momento que Abrão ele decide seguir de acordo com o que Deus havia falado com ele, ele também assume algumas responsabilidades. Ou seja, Abrão entende ali naquele momento que ele tinha um papel importante e determinante naquele processo de conquista. Aleluia. E eu quero que você nessa noite medite nisso. Por isso que o Espírito Santo tocou no meu coração, para que você pensasse naquilo que você precisa, qual é a sua terra prometida. Eu quero que você faça uma reflexão essa noite e entenda o seu papel, a sua responsabilidade nesse processo de conquista. Entenda uma coisa, queridos. Aquilo que é da nossa competência, Deus, Ele não vai fazer. Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele vai entrar e fazer. Ele vai entrar com suas mãos poderosas para nos conceder. Mas aquilo que é da nossa responsabilidade, aquilo que é o nosso papel, nós temos que fazer. Isso é tremendamente importante, porque se eu não entendo esse papel, se eu não assumo esse papel, e não começo a agir de acordo com esse papel que eu tenho, fatalmente eu não vou conquistar. Porque Deus, Ele está pronto para fazer.
Ele tem todo o poder e toda a autoridade nas suas mãos. Mas somos nós que temos que entender o nosso papel e a nossa responsabilidade. É muito comum transferirmos a nossa responsabilidade para Deus. Deus está orando por quê? E por que isso acontece? Porque primeiro, Deus ele não vai se defender. E porque isso é do ser humano. É mais fácil eu transferir a minha responsabilidade para Deus do que assumir a minha responsabilidade e ter que tomar atitudes e fazer alguma coisa para que as coisas comecem a acontecer na minha vida. Entender o seu papel é fundamental, querido, porque se você não entender, se eu não compreender o meu papel, eu não vou alcançar. Não há como alcançar. Abraão entendeu naquele momento que ele tinha que se mover, que ele tinha que se levantar e sair daquela terra. Ele podia simplesmente permanecer ali, mas ele entendeu que assim como Deus estava se movendo na direção dele, ele precisava se mover na direção de Deus, assumindo a sua responsabilidade e se levantando e indo na direção da rota que Deus tinha para a vida dele. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter bem claro na nossa mente o que nós queremos, aonde queremos chegar, o que queremos alcançar e ir em busca disso. Precisamos nos levantar e assumir o nosso papel. Precisamos entender que nós temos também um potencial. Eu escutei uma historiezinha na rádio fantástica para ilustrar o nosso potencial, porque quando entendemos esse potencial que Deus colocou na nossa vida, assumimos o nosso papel, temos uma identidade. Eu estava escutando, se eu não me engano, nos Estados Unidos, não lembro a cidade, um professor numa universidade, ele ia aplicar uma prova, e aquela turma, todo mundo muito tenso para fazer aquela prova, e eles chegaram naquele dia para fazer a prova e tal, e o professor foi lá para frente, e todos eles ansiosos para fazer aquela prova, preocupados com aquela prova, e o professor começou a falar o seguinte: olha só, aqueles que não quiserem fazer a prova, não se preocupem não. Eu dou um B para vocês, vocês estão liberados. Não precisa fazer a prova. E aí alguns aliviados se levantaram e falaram: eu quero. Mas alguns ficaram. E aí o professor insistiu, com aquela história perguntando: quem quer? Não precisa fazer essa prova. Eu te dou um B, você vai passar. E aí mais alguns levantaram e saíram e não fizeram a prova, receberam um B e saíram da sala. E aí quando aqueles estavam saindo da sala, o professor foi e falou assim: parabéns para vocês que ficaram. Vocês também não vão fazer. Aliás, desculpa. Ele entregou a prova para aqueles que ficaram. E no momento que eles abriram a prova, estava escrito: parabéns por tentar. Vocês tiraram A, não precisam fazer a prova. Eles ficaram porque eles entenderam que eles tinham condições de tirar A. Eles entenderam que eles tinham condições de fazer aquela prova. Eles entenderam que eles tinham um potencial, que existia algo que podia fazer com que eles frutificassem. E por isso eles foram abençoados, porque nem precisaram fazer a prova e tiraram A e passaram com A. Era só todos aqueles alunos permanecerem, que todos eles tirariam A e passariam com A. Mas eles não tentaram, porque eles não entenderam que eles tinham potencial, eles não entenderam que poderiam fazer
e tiraram uma nota melhor. Eles não acreditaram, eles se contentaram com a nota B. E o Senhor, Ele tem que ver essa inconformação no nosso coração. Nós temos que dar glória a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele já fez, mas nós não podemos nos acomodar, porque o que Ele fez ainda é muito pouco perto daquilo que Ele pode fazer, e que Ele vai fazer na minha vida, na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia! Glória a Deus! Eu louvo a Deus porque Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, mas a palavra está cheia de promessas. Existem muitas promessas ainda a serem alcançadas. E aí sou eu e você que temos que acreditar. Nós estamos aqui em busca de uma terra prometida. E eu quero que você entenda o seu papel, que é muito importante dentro desse contexto, dentro dessa caminhada, dentro dessa busca. E na verdade aqui é que nasceu a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor me deu um tema, e o título, um título bem grande, mas o título é o seguinte: a resposta vem não por uma questão de escolha. Algumas respostas, não todas, algumas respostas vêm não por uma questão de escolha, mas pela dádiva de ser escolhido por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Pela dádiva de ser escolhido por Deus. Algumas respostas da nossa vida dependem não das nossas escolhas, mas de sermos escolhidos por Deus. E como é esse negócio? Livro de Lucas, capítulo 1. Existem três personagens na Bíblia que eu quero trabalhar essa noite. E foi no livro de Lucas, no capítulo 1, que o Senhor colocou esse tema no meu coração. Já há algum tempo que eu vinha meditando nesse capítulo. Livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 25, conta a história de dois servos, Zacarias e Isabel. Conta o momento que eles foram abençoados por Deus, com a resposta de que eles estavam ansiosos por muito tempo para alcançar. Nós vamos na sequência. A resposta dos seus anseios não vem exclusivamente pela intercessão, mas pelo fato de se encaixarem perfeitamente nos planos de Deus. Talvez essa seja a resposta, porque algumas coisas ainda na nossa vida ainda não aconteceram. Porque talvez você tenha orado, talvez você tenha pedido, mas o que é preciso essa noite é que você se encaixe perfeitamente no perfil para que Deus possa te escolher e repousar sobre você os sonhos e planos e projetos dele. Foi exatamente o que eu vi na vida de Zacarias e Isabel. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 12. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe
Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amém. Talvez você me diga assim, mas não foi uma resposta de oração? Eu acredito que foi o conjunto das duas coisas. De certa forma, eles perseveravam em oração, sim. Mas se a gente for ler, existem promessas acerca de João Batista desde o Antigo Testamento. Existem promessas de que João Batista, ele seria o precursor da mensagem do Evangelho. Ele iria começar a anunciar a mensagem do Evangelho e preparar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ele faz uma pergunta, essa revelação tremenda e poderosa. Vocês não acham muita coincidência? Exatamente João Batista ser a resposta de oração de Zacarias. Eu entendi, queridos, que o Senhor tinha um propósito. Eu entendi que o Senhor tinha um plano, que o Senhor tinha um projeto. E ele começou a olhar no céu e procurar. Quem que eu vou escolher? É quem que eu vou escolher para repousar no meu sonho? Quem que eu vou escolher para colocar os meus planos? Quem que eu vou escolher para depositar os meus propósitos? E ele começou a procurar e procurar e procurar, porque não era algo qualquer. Se tratava do precursor de Jesus, aquele que antecederia Jesus. E ele começou a procurar e procurar e procurar. E ele olhou para Zacarias e Isabel. Achei. Encontrei. Aleluia. Eu encontrei um casal perfeito para gerar essa bênção. Para gerar esse propósito, esse plano. E ele vai e envia Gabriel para falar com Zacarias. E diz: Zacarias, sua oração foi ouvida. Mas eu entendo esse versículo de uma forma diferente. Eu ouvi a sua oração, mas em conformidade com o que eu tenho no meu coração, Zacarias, eu estou curando a sua mulher hoje e ela vai engravidar. Eu estava com essa palavra há muito tempo no meu coração e meditando nela e orando, tive mais certeza disso. Que existem situações na nossa vida que dependem de sermos escolhidos por Deus. Assim foi a vida de José. Se a gente analisar o contexto da vida de José, em algum momento a Bíblia diz que José pediu para ser governador do Egito. Eram 12 irmãos. Ele era muito jovem ainda. Eu pelo menos não me recordo. Não existe relatos na Bíblia de que José pediu para ser. Talvez ele nem soubesse que existisse o Egito. Talvez eles nem soubessem da realidade do Egito. Eram 12 irmãos. Eram 12. E José foi o escolhido. José foi escolhido por Deus. E ele foi selado, sabe com o que, queridos? Com um sonho. Um sonho que a princípio não era de José. Era um sonho que estava no coração de Deus. Era um projeto do coração de Deus que começou lá atrás com Abraão e precisava ser dado continuidade. Ele escolheu José. E quando José foi dormir, ele teve um sonho de Deus. Um sonho que estava selando a vida de José, marcando a vida de José. E aquele jovem que talvez não sabia, não tinha ideia do que o Senhor podia fazer na sua vida, ele foi selado e marcado por um sonho, um projeto do coração de Deus. Certamente a dádiva que José recebeu de vir se tornar o governador do Egito não dependeu das escolhas de José, não dependeu das orações de José, não dependeu das intercessões de José.
José. Dependeu da escolha de Deus. Deus escolheu, e eu quero crer que Deus vai escolher pessoas aqui essa noite, que vai escolher casas aqui essa noite, que vai escolher famílias aqui essa noite, e vai repousar sobre a sua vida sonhos que estão no coração dele, para você, para a sua família, para a sua vizinhança. Aleluia, essa é a minha fé. É que essa noite Deus vai escolher pessoas aqui. Nós não estamos aqui à toa. Existe um grande propósito de Deus para estarmos aqui. E eu tenho certeza que se Deus hoje ele tem projetos para executar em Cachoeira de Macacu, se ele tem projetos para executar nesses bairros que nos cercam, ele está olhando para essa igreja e procurando, em quem que eu vou depositar, em quem que eu vou escolher, quem que eu vou plantar esses meus sonhos para Cachoeira de Macacu. Aleluia! E eu quero crer que ele vai escolher pessoas aqui essa noite, e a história de muitos lugares vão ser transformados, porque Deus te escolheu. Porque ele viu em você a capacidade para gerar e cuidar dos planos que nasceram no coração dele e que vai se manifestar aqui nessa terra através da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. A gente fala tanto de escolha. Nós costumamos ministrar e falar tanto. Nós temos que fazer boas escolhas, e que nós temos que escolher, e que nós temos que tomar decisões. Falamos tanto sobre isso, só que a história agora ficou um pouquinho mais difícil, mais complicada. Não são simplesmente as nossas escolhas. Hoje nós precisamos ser escolhidos por Deus. Aleluia. E aí você me diz, mas escolher é mais fácil. Se dependesse da minha escolha, realmente, ser escolhido por Deus é mais difícil. Porque depende de mim, depende de você, mas não somos nós que faremos essa escolha. Nós teremos que fazer o possível, o impossível, para sermos escolhidos por Deus. Para a realização de uma grande obra. E quando eu olho para a vida de José, para a vida de Zacarias e Isabel, eu começo a ver algumas características na vida deles que nós vamos precisar ter. Mas antes disso, querido, eu quero que você entenda o seguinte: eles foram escolhidos para promoverem os sonhos de Deus. Deus ele faz planos, ele tem planos. E ele vai executar esses planos através da nossa vida. Deus ele vai trabalhar aqui nessa terra através da minha vida e da sua vida. Você foi colocado aqui nessa terra para promover os planos, os projetos do coração de Deus. E a palavra promover significa dar impulso, fazer avançar, originar. Ou seja, os demônios só serão repreendidos lá na sua casa, no seu bairro, se eu e você orarmos, se eu e você intercedermos. A nossa família, os nossos filhos, tios e vizinhos serão alcançados se eu orar, se eu interceder por eles. Deus não vai simplesmente agir, é através da minha vida, da sua vida, que as coisas vão acontecer. Somos embaixadores do Senhor aqui nessa terra. Somos os representantes de Deus aqui nessa terra. Ele podia simplesmente vir e se manifestar e fazer tudo, mas ele não quis que fosse assim. Ele escolheu nos dar essa autoridade. Ele escolheu entregar nas nossas mãos essa responsabilidade. E por isso Jesus morreu na cruz do Calvário e declarou: aquele que crê em mim for batizado será salvo, e o que não crê está condenado. E estes sinais seguirão
aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. Essa autoridade o Senhor nos concedeu. Aleluia! Glória a Deus! Fomos formados por Deus e temos essa missão, queridos. E precisamos entender muito bem isso. Porque aí passamos a entender e compreender que a conquista da nossa terra prometida está muito mais nas nossas mãos do que nas mãos de Deus. Porque Deus está totalmente preparado para agir no momento certo. O que vai determinar a nossa conquista são as nossas atitudes. Quando eu me levantar e orar, e interceder e buscar o Senhor. Senhor, eu não abro mão da minha terra prometida. Senhor, eu não abro mão da minha terra prometida. Senhor, eu tomo posse. Senhor, em nome de Jesus, eu jogo por terra todo mal, tudo aquilo que impede a minha conquista. Aleluia! Esse é o nosso papel, queridos. O Senhor, entenda bem, o Senhor, Ele se move aqui nesta terra à medida que nos movemos. E se não nos movermos, o Senhor não vai se mover aqui nessa terra. De quem é a responsabilidade da minha casa? É minha. Eu preciso buscar a Deus, orar a Deus, para ver as coisas acontecerem na minha casa. Aleluia. Temos muitas coisas a alcançar. Temos muitos propósitos, muitos objetivos. E precisamos entender essa nossa responsabilidade. Nós somos o útero que Deus escolheu para gerar os planos e propósitos dele. Somos nós os responsáveis por gerar e trazer à existência os planos de Deus aqui nessa terra. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. Eu e você somos nós, fomos escolhidos por Deus para colocar em prática todos os planos e propósitos dele aqui nessa terra. Talvez você me diga, mas eu estou chegando hoje, eu estou aqui só há 2 semanas, eu estou aqui só há 1 mês, eu nem aceitei Jesus ainda. Querido, você foi escolhido e no momento certo Ele vai te levantar. No momento certo Ele vai colocar sonhos no seu coração. No momento certo Ele vai te dar. Aleluia! Glória a Deus. Deus, Ele é o responsável por gerar, por plantar a semente da vida. E foi Ele quem escolheu. Foi Ele quem escolheu a José. Foi Ele quem escolheu a Zacarias e Isabel. Eu fico pensando que naquele momento que o Senhor estava ali, todo aquele contexto de Ele fez a promessa a Abraão, e de Abraão gerou Isaac, Jacó e os 12 filhos. E ali Ele precisava dar continuidade no cumprimento daquelas promessas. O Senhor precisava fazer com que aquilo que Ele havia prometido a Abraão se concretizasse. Eu fico pensando porque o reino de Deus é algo muito organizado. Eu fico pensando naquele momento, o Senhor começou a observar e pensar como que eu vou fazer, como que isso vai acontecer. Eu penso que talvez eles tivessem feito até uma reunião no céu e compartilhado como que vai ser, como que vai acontecer o Senhor. E eu penso que Deus, se o Senhor tem tido uma brilhante ideia. E como vai ser? Eu penso que Gabriel me perguntou, Deus, como que vai ser? Como que isso vai acontecer? Aí Deus vai falar assim, faz o seguinte, eu vou escolher, vamos escolher uma pessoa. Mas uma pessoa, para dar continuidade a um projeto tão grande, tão grandioso, é uma pessoa. E como que isso vai acontecer, Deus? Coloca sonhos no coração dele. Aleluia. Coloca sonhos no coração do escolhido. Coloca sonhos
escolhido. Mas é só isso? É só isso. Coloca sonhos no coração. Planta essa semente poderosa no coração dele. E quem será? Vamos ver, vamos ver. Ah, são 12 irmãos, tem que ser dessa geração, tem. E eu penso que Deus deve olhar assim, é José. É José. E eu penso que assim Deus vai fazer essa noite. E vai olhar de cima e falar assim, é o Ciene, é o pastor Robson, é a Márcia, aleluia, Raquel, aleluia. O Senhor vai escolher essa noite e vai te dar sonhos. Não são seus sonhos, são os sonhos de Deus. Ele vai compartilhar com você. Ele vai compartilhar com você. Aleluia. Nós temos um grande papel nessa história toda. José, eu quero destacar apenas 2 fatos da vida de José. Porque eu falei que Deus escolheu a José. Ele precisava dar continuidade. E ele escolheu a José para semear no coração de José aqueles sonhos. Eu entendo que José estava preparado. Estava totalmente condicionado a receber aqueles sonhos de Deus. Ele estava preparado para assumir a responsabilidade daquela missão. E isso me faz entender que o nosso papel é estar buscando nos preparar todos os dias para sermos escolhidos por Deus. José era muito jovem. A Bíblia diz que ele dava bom testemunho, ele se apartava do mal. E ele foi escolhido. Mas tem 2 características na vida de José que eu acho mais tremenda ainda. Eu entendo que quando Deus foi escolher José, ele observou essas características na vida de José. E uma delas é gratidão. Gênesis 39, versículo 8 e 9. Ele estava sendo assediado pela mulher de Potifar. E olha o que José disse. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo que tenho. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Eu vejo no caráter de José um caráter de gratidão. Ou seja, ele reconheceu tudo que Potifar havia feito por ele e falou: como eu faria algo desse tipo com aquele que me confiou a sua casa, me confiou as suas coisas? Eu jamais poderia fazer isso. E a gratidão, queridos, é algo que mexe com o coração do Senhor Jesus. Todos conhecem a parábola dos 10 leprosos. E o que aconteceu na parábola? Todos foram curados. E quantos retornaram para agradecer? Apenas um. Jesus espera que tenhamos atitudes de gratidão. Porque quando aquele único que foi curado e retornou para render glórias ao Senhor Jesus, retornou e perguntou: aonde estão os outros? E essa era uma atitude que estava evidente na vida de José. Ele era grato. Era grato não somente a Deus, mas às pessoas que estavam à sua volta.
Ele reconheceu que foi algo tremendo que aquele homem fez, entregando a casa dele nas mãos de José. E eu não vou me alongar, mas aí Jesus olha para aquele que retornou, e ele de joelhos glorificando a Jesus. Jesus pega aquele homem, coloca ele de pé. E eu penso que Jesus falou assim: não, o seu lugar não é aí. Aquele que tem um coração agradecido, um coração grato, o lugar dele é aqui, ó. Puxou aquele homem, deu um abraço nele e disse para ele assim: vai e seja salvo. Aquele que é grato, queridos, ele é abençoado 2 vezes mais. Porque aqueles homens que foram embora, eles pensaram que eles tinham sido abençoados, eles pensaram que tinham sido agraciados, mas eles perderam a oportunidade de conquistar a salvação, porque não tiveram um coração agradecido, não foram gratos ao Senhor Jesus pelo que ele havia feito. Mas José não. José era um cara agradecido, e ele era grato, ele reconheceu. Eu quero adiantar um pouquinho, porque eu quero falar, para a gente encerrar, sobre Zacarias e Isabel. Uma outra característica tremenda da vida de Zacarias e Isabel, e eu acho que isso é determinante na nossa vida. É determinante no nosso processo de conquista. É determinante na nossa vida, todos os dias, na nossa vida com Deus. No livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 7. Eu quero fazer um relato, quero que você acompanhe comigo como era a vida de Zacarias e Isabel. No versículo 7 diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e eram ambos avançados em idade. Pensa num casal que deseja tanto ter um filho. Eu me lembro de ter atendido uma menina lá no Celeiro Santo, e ela estava angustiada porque queria muito dar um filho, o seu marido não conseguia. E eu percebi que ela tinha até medo, não sei dele deixá-la, não sei, mas estava angustiada. Agora você pensa em 2 pessoas que já eram avançadas em idade e que com certeza tentaram de tudo que eles podiam para ter um filho e não conseguiram. E aí no versículo 25 diz assim: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Opróbrio significa estado de profundo rebaixamento, desonra, vergonha e insulto. Era exatamente assim que Isabel se sentia. Ela se sentia insultada por não ter a resposta que tanto ela precisava. Ela se sentia envergonhada por não conseguir gerar. Ela se sentia desonrada, se sentia rebaixada por não conseguir engravidar. E aí nos versículos 11, 12 e 13, nós vamos ver em Zacarias os reflexos daquela situação. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé direito do altar do incenso, e Zacarias vendo turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, que porás o nome de João. E no versículo 18, 19 e 20, disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Quando eu li esses versículos, eu pude entender que Zacarias já estava desacreditado. Ele já não acreditava mais naquela possibilidade. Ali revelou o caráter de um homem que estava calejado já com aquela situação, com aquela história. E aí quando eu vou para o versículo 6,
6 é que vem a surpresa. Porque eu vejo na vida deles o cenário de uma família desesperada. Eu penso que o que eles iriam fazer, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, eu vou parar. Eu não estou conseguindo alcançar a minha terra prometida. E eu peço, eu passo no corredor e eu vou, mas eu não alcanço. Quando eu olho para eles, eu penso que eu vou ver pessoas assim em depressão, angustiadas sem a resposta. Porque esse é o cenário que está descrito aqui. Era exatamente como eles se sentiam, insultados por Deus, porque não havia respondido ainda às suas orações. Só que no versículo 6, há algo surpreendente e sobrenatural. Porque não era essa a realidade da vida de Zacarias e Isabel. Tudo estava desenhado para que eles vivessem uma vida de derrota, uma vida de ruína. Tudo estava desenhado para que eles se entregassem, pegassem os pontos e parassem de lutar. Mas aí a Bíblia no versículo 6 nos dá uma outra informação poderosa e nós precisamos entender isso e assimilar e guardar no nosso coração. Porque no versículo 6 a Bíblia diz que eram ambos justos perante Deus. Aleluia! Eles eram justos perante Deus. Mas só que a Bíblia não para por aí não, queridos. Ela continua dizendo, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus mandamentos e preceitos. E sabe o que quer dizer irrepreensivelmente? É inteiramente, de corpo, alma e espírito. Tudo que eles faziam de coração, faziam com dedicação, mesmo sem ter a resposta, mesmo sem ser atendido, eles continuaram, eles não pararam. Eles não pararam em momento algum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 8 diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, ele não se apartou da comunhão, ele não abriu mão da presença de Deus, mesmo desacreditado, mesmo tantos anos orando e não tendo resposta, ele continuou no seu lugar, ele continuou na sua posição, ele não abriu mão da sua posição diante de Deus, ele não abriu mão da sua vida com Deus. E aí é que vem um grande entendimento. Nós precisamos aprender a separar as coisas. Não servimos a Deus pelas bênçãos, servimos a Deus pelo que Ele é. Servimos a Deus pelo que Ele é. E esse é o grande testemunho da vida de Isabel e Zacarias. Quando eu li o significado da palavra, irrepreensivelmente, falei: Senhor da glória, inteiramente. Porque talvez você pense, não, eles continuaram sim, mas continuaram contrariados, continuaram aborrecidos, cabisbaixo, entristecidos. Mas não, queridos, não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que eles estavam irrepreensivelmente seguindo todos os mandamentos e preceitos, tudo aquilo que o Senhor determinou, de corpo, alma e de coração. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.